Boa tarde, números seguidores. Hoje, 19/9/2022, 14h18. Jorge Cardoso novamente aqui, agradecendo vocês aí, não esquecendo de vocês dar o joinha, se inscrever, mande comentário, etc e tal. Hoje eu quero falar a respeito de uso capião, mas uso capião no que tange a herança. Por que disso? A semana passada, uma cliente me ligou fazendo a seguinte pergunta: Doutor, eu tenho 5 irmãos, sendo que 2 deles permanecem nos imóveis, em 2 imóveis que meu pai faleceu e deixou como herança. E já se passa algum período, algum tempo que eles mantêm lá, se mantém lá no imóvel. E aí eu fui cobrar, segundo a cliente, foi cobrar a parte da herança das 2 casas. Os irmãos falaram que ela não teria direito, e nem os outros, visto que ele já tinha pleiteado a uso capião do objeto, do imóvel objeto da herança. Veja você, e agora, doutor? Ela me perguntou. Eu falei, primeiro ponto, a gente precisaria analisar o conjunto probatório. Precisa ver se eles fizeram todo o procedimento, porque de antemão, antes de adentrar ao tema, é possível sim você usucarpir o imóvel objeto de herança. É possível. Decisão do STJ, não faz muito tempo. O STJ determinou, no resto que eu vou falar na sequência, a numeração, mas determinou ser possível o herdeiro usucapir de um bem imóvel. Mas de antemão eu vou fazer uma introdução e aí a gente chega lá. Por isso é comum que depois do falecimento de alguém, a família enfrente essas questões, propriedade que deixou, quem ficou, disputa de divisão de bens, surgimento de credores, por exemplo, e aí vira aquele rebosteiro, você sabe, né? Onde tem dinheiro, tem morte, tem tudo. Além disso, não é difícil encontrar famílias que compartilham imóvel na vida, ou seja, que é o caso que eu dou exemplo. O pai morava, tinha 2 casas, uma casa o filho morava, outra casa o pai morava com outro filho, e faleceu, a mãe já tinha falecido também, etc. Porque é uma situação geralmente específica, mas tem os outros 3 filhos, vão ficar no prejuízo? Não sei. Mas que acontece bastante. Mas para adentrar, primeiro eu vou definir o que é uso capião, rapidinho, né, para não ficar muito longa aí a palestra. Portanto, antes de qualquer coisa, uso capião é um processo que faz com que a pessoa adquira um bem por uso da posse. Por isso que no latim é uso capia, uso da posse. Então, assim, para adquirir esse título por meio de usucapião, o procedimento mostra bem diferente do que se vê no caso de contrato de compra e venda, é óbvio. Na usucapião, por exemplo, a propriedade se caracteriza a partir da posse mansa e pacífica. Esse é o primeiro ponto-chave que a lei determina. Você tem que estar dentro do imóvel tranquilo, não ter ação de despejo, não ter ação de interdito proibitório, não ter ação de manutenção de posse, não ter ação de reivindicatória, ação nenhuma. E tem que ter um prazo, tem que ter prazos mínimos. Então, assim, é variável aí de 12, geralmente urbano, né? De 2 a 15 anos, a depender. Então, essa é uma primeira questão. Tem que estar de boa lá, na lagoa, entendeu? Portanto, assim, só para repetir aqui no latim, uso carpere. Uso carpere. O que quer dizer? Uso pela aquisição da posse. Uso carpere. Uso adquirir pelo uso. Por isso chama uso capião. Você adquire pelo você está usando a posse. Você não pode. Tem umas posses vigiadas, mas em outros casos. Mas o uso capião específico, mais forte, é você estar dentro da posse. Entendeu? Então, desse modo, aquele que mora no imóvel, que é o caso do exemplo que eu dei, que não é seu, em termos de registro, sem que seja de sua maneira forçada ou contra o desejo do proprietário, que eu também já falei, que não pode ter ação contra aquela posse, pode passar por procedimento
E também depois de cumprir os requisitos legais, é óbvio. Não é só é meu e pá, não. Você vai ter que entrar e provar, você vai ter que ter você vai ter que ser, você vai ter que pegar os lindeiros para ser testemunha, mostrar que você realmente estava lá, etc. e tal. Portanto, e no entanto, a questão pode ficar um pouco mais complicada quando falamos no caso agora específico, é o caso quando disputa da herança. Então, assim, na herança já é delicado, por isso que eu falei para a cliente, precisamos analisar. Não sei se ela vai querer entrar com ação, mas em princípio eu entraria, falei para ela. Portanto, o que é herança? O que vem ser a herança, assim, em poucas palavras? A herança em palavras, essa palavra herança, ela não está longe do vocabulário popular em geral. Então é possível compreender a herança, que a herança significa tudo aquilo que pertencia ao de cujos. O que é o de cujos? De cujos é a pessoa que morreu, faleceu, se cujou. E que agora precisará ser direcionado para novos donos, que são considerados herdeiros. Portanto, considera-se aqui imóveis, que a gente está discutindo em uso campeão, objetos pessoais e até mesmo dívidas, sendo que essas apenas poderão ser extinguidas no limite que se trata a herança. Se o depois deixou uma dívida e deixou uma dívida de 100 mil, um patrimônio de 100 mil, abraço, perdeu, os herdeiros não vai comer nada, vai tudo para o credor, mas aí o credor tem que provar. Nesse sentido, serão herdeiros aqueles que poderão receber e administrar os bens. Portanto, caso o falecido não tenha, então, deixar testamento, já começa por aí, que às vezes o pai ou a mãe vai no cartório e deixa testamento. Ele pode se dispor, ele pode dispor da sua herança 50% e pode doar para quem ele quiser, preservando os outros 50%, porque os outros 50% ele não pode deixar abandonar, não pode abandonar os filhos e os outros herdeiros, entendeu? Que são os filhos. Mas ele pode se dispor de 50%. Então, caso o falecido não tenha um testamento, que é o que a gente está dizendo, ou seja, documento que direciona os bens após o falecimento de acordo com sua vontade, que aí tem que ser no cartório, a vontade própria. A lei já delimita algumas regras básicas. Assim, são herdeiros legítimos necessários os seguintes familiares em ordem específica. Por exemplo, filhos ou netos, pais, avó, cônjuges, colaterais, isto é, irmãos, tio, primo. Já quando o falecido determina um testamento, temos herdeiros testamentários e legatários, que está lá no testamento. Eles podem receber de acordo com o que a lei deixar. Contudo, a lei estabelece limites, exigindo ao menos metade dos bens direcionados obrigatoriamente para os herdeiros, que eu estou dizendo, ele dispõe de 50% para doar. Com mais de um herdeiro, portanto, não será necessário passar a partilha dos bens. Se for um herdeiro só, beleza. Quais são os direitos dos herdeiros? O direito sucessório é extenso e possui diversas regras para tentar cobertar as diferentes ocorrências da família que temos na realidade. Ainda assim, é possível estabelecer alguns parâmetros básicos. Nesse sentido, de acordo com a ordem prioritária acima, os herdeiros terão direito a receber aquilo que o falecido deixou de bens. Assim, os filhos e os cônjuges, via de regra, irão concorrer na herança, poderá ter divisão diferente, a depender do regime de casamento, etc, etc, etc. Agora vamos adentrar especificamente. Um herdeiro pode usufruir o imóvel que é objeto de herança? Essa pergunta já teve muitas discussões, já chegou nos tribunais do ordenamento jurídico, já se discutiu. Então, considerando que a lei não determina de modo específico sobre a questão, é necessário que os tribunais avaliassem a questão. E foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal de Justiça, STJ, chegou à conclusão seguinte, que é possível, sim, a usucapião por herdeiro sobre imóvel, que é objeto de herança, é possível usucarpir, ou seja, que foi deixado pelo falecido, um dos herdeiros pode pedir a usucapião. Essa decisão ocorreu no julgado do RESP 1631859. Se tiver interesse, é só procurar no Google aí, para dar uma lida, quando decidiu que é possível haver usucapião entre os herdeiros. Mas não é de bate-pronto, ele determinou algumas regras. Nesse sentido, o tribunal entendeu que será necessário exigir o herdeiro tivesse a posse exclusiva, já começa por aí, sem compartilhar com nenhum dos outros herdeiros, para prosseguir com o usucapião. Além disso, claro, também se faz necessário demonstrar todos os critérios básicos dos requisitos para o usucapião. Portanto, os demais herdeiros não devem estar em discordância com o ato. Então, é por isso que eu falei para a cliente que seria importante levantar a questão, ver o que aconteceu, aqui pé está, porque
Se ela me falou uma coisa que eu até achei que eu acho que ela comeu bola. Ela assinou um documento para eles, ela não sabe o que é a pessoa da roça. E eu falei com ela, talvez essa assinatura que você deu poder para ele, o capim, dando o de acordo. Eu acredito que pode ter acontecido isso. Então, enfim, para finalizar, quais os requisitos e prazos para o herdeiro possa usufruir de um imóvel de herança? Para prosseguir com o usucapião de imóvel de herança, o STJ exigiu determinados critérios básicos para que o herdeiro interessado cumpra. Logo, é necessário que o herdeiro adquirente tenha capacidade jurídica para tanto, seja um herdeiro, é óbvio. Isso significa que pode agir no âmbito civil. Desse modo, o menor de 18 anos pode ser representado ou assistido. O bem que sofrerá precisa estar no mercado, tem que estar livre. A posse de bem deve ser mansa, pacífica, pública, contínua. E o possuidor precisa se ver como dono. Ele tem que estar lá dentro, fazer reformas, etc, etc, etc. Isso é, a posse do imóvel não deve se dar por meio de atos violentos, ou força de esbulho, etc. De forma que o proprietário seja contra a posse e, inclusive, buscando que o detetor saia do local. Então não adianta. Se o cara forçar, não vai ter. Nesse sentido, não se exige que o proprietário esteja expressamente a favor. Contudo, o contrário não pode ser verdadeiro. Ou seja, ele não deve estar expressamente contra. Assim, além disso, é importante que os vizinhos vejam o detetor como dono do imóvel. Quando ele, por exemplo, cuida da propriedade, realiza os reparos necessários, entre outras atividades. O tempo em que a posse dura é importante também. Nesse sentido, o direito brasileiro reconhece a possibilidade em que o usucapião precisa durar pelo menos 2 anos, no caso do usucapião familiar, que é isso que eu estou te falando. Que eu já falei no outro artigo a respeito daquele usucapião familiar que a mulher também dá um chapéu no cara ou vice-versa. Porém, em outros tipos de usucapião, o período mínimo poderá chegar a 15 anos. Por fim, então, é possível verificar o usucapião de herdeiros? Sim, mesmo que se considere um caso bem específico no mundo jurídico. Dessa maneira, o trabalho de um advogado especialista, aqui estou eu, será essencial para o maior sucesso ao realizar o requerimento de usucapião. Portanto, volto a insistir, se inscreva, compartilhe, me ajude, faça com que esse vídeo chegue a mais infinitos mundos afora. Beijo no coração, mande suas dúvidas.